Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Bora RH. E hoje eu trouxe um assunto meio polêmico, que é a atualização da NR1. E eu trouxe o Carlos Germanos para falar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Germano. Josi, obrigado Imagina, pelo convite, um prazer estar aqui e o vamos prazer é todo trazer meu. atualizações, conteúdo aí, né? Esse assunto é meio delicado, né? Porque envolve aspecto empresarial, como a empresa deve agir, e também a gente acaba ferindo, de certa forma, algumas coisas dos colaboradores, né? Então, esse assunto veio para causar um pouquinho de polêmica aí Com no âmbito certeza. empresarial, né? Exato. Então, Germano, para a gente começar, gostaria que seja essa conversa algo leve, né, para a gente. E aí, fica à vontade, tá, para falar o que você tem aí para contribuir para a gente. Então, a primeira coisa, apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Germano, Uhum, psicólogo há 15 anos, atuo também, né, como consultor, gestor também de empresas. uhum, Também atrelado a isso, venho também como diretor de RH e também certo. atrevo-me a empreender. Olha Né? aí. Então, para Uhum, conseguir ter essa visão de um lado proprietário, de um lado empresário e de um lado uhum, também RH, aquele que também ouve os colaboradores. Então, eu sim, consigo viver os dois papéis para perfeito. poder Uhum. encontrar a melhor forma de trazer a solução. E para esse assunto deu certinho, né? Vive os Exato. dois lados. Exatamente. Sofre das duas formas. Certo. Então fala pra gente um pouquinho o que é essa NR1 e qual a importância dela nesse momento que a gente está vivendo. Olha, NR1, ela na verdade já era falada há muito tempo dentro de outras, né, Uhum. regulamentações, dentro Sim. de outras NRs. Porém, agora sim que veio à tona, né, a questão dos riscos psicossociais, que também estão atrelados já NR 33, Sim. 35, Uhum. 27, e com isso agora que veio à tona a implantação, a implementação e a Uhum. regulamentação da NR1. Por Certo. conta de quê? Das estatísticas, né, por conta realmente do que existe hoje de dados dos Uhum. últimos anos. Né? Sim. Um exemplo, ficou, se eu não me recordo, 2 anos sem atualizações das doenças relacionadas ao trabalho. E o ano retrasado, quando houve essa atualização veio com mais de 19 atualizações só de doenças psicossociais. Nossa. Então, Uhum. ou seja, hoje são várias doenças psicossociais, psicológicas, atreladas e associadas ao ambiente de trabalho. Uhum. Então, por isso que agora realmente deu esse boom, né? E Sim. isso trouxe, com certeza, um ligeiro desconforto nas empresas. Sim. Esse assunto realmente era tratado, né, em outras NRs, mas com a quantidade de número de pessoas afastando por esses motivos agora vem crescendo, né? E qual a principal mudança que você encontra nas empresas que você atende em relação a isso? Olha, Josi, com relação à mudança, vem, acredito eu, que algumas etapas antes. Por quê? Você bem sabe, por atuar na área também, Aham. que muitas empresas não têm um RH. Muitas Sim, empresas se diz ter um RH, mas ela roda folha de pagamento. Então, ou seja, um departamento pessoal sim. beirando ali uma contabilidade, então Uhum. acaba por não ter um RH. Por Não tem quê? mesmo. Também entendo que muitos da nossa área lá atrás, por lidar com o que é intangível, ou seja, com o comportamento humano, não conseguia trazer tangibilizar o intangível, trazer Uhum. e mensurar quanto custa, o quanto isso para uma empresa pode custar, ou ao contrário disso, por onde que a empresa pode aumentar os seus resultados, Uhum. treinando um colaborador, Sim. atualizando um colaborador, diminuindo os seus riscos, atuando de forma preventiva. Um exemplo, há 9 anos eu atuo com plantão em company. Então, Uhum. plantão psicológico dentro da Unilever, dentro de algumas outras Aham. empresas. Infelizmente, muitas vezes são empresas de grande porte, Sim. por já ter uma visão que vem de fora, ou seja, de uma outra cultura. Então, hoje, o Brasil avançou Uhum. muito com isso. Pequenas, médias empresas hoje
também estão implantando isso, no entanto que eu tenho clientes pequenos, médios e grandes. Certo. Então, isso sim traz um impacto de começar a tangibilizar e pôr no papel os resultados numéricos, né? Não estou dizendo de fazer das pessoas um número, mas é compreender o número que elas trazem, se elas são mais produtivas, atuam de forma mais assertivas e Sim, tem com todo esse certeza. respaldo, né, psicológico também na empresa. Uhum. E aí, aqui, né, seria a próxima pergunta, o que impacta, né, o que mais impacta esse assunto nas empresas e se todo o porte, né, de empresa deveria trabalhar a NR1. Como que você vê isso? A NR1, alguns até de forma errada, podemos dizer assim, estão buscando a execução e a implantação da NR1 por meio somente de uma pesquisa. Então, aí eu vejo que muitas delas vão, inclusive, documentar e criar uma situação complicada para si mesmo. Porque Com uma certeza. vez que foi e levantou o risco psicossocial, que pelo governo diz que não precisa ser elaborado por um psicólogo, qualquer pessoa que atua na liderança pode Pode fazer. elaborar essa pesquisa, Sim. mas ela tem conhecimento, capacidade técnica e competência técnica e comportamental para depois desenvolver e tratar o que apareceu na pesquisa? Aí pode, por um lado, ser Verdade. bom, muito bom ou um problema. Sim, Porque isso verdade. depois, lá na frente, pode reforçar uma reclamação trabalhista. Sim. Então, por isso que precisa atuar de forma muito estratégica. Muito estratégica para que não tenha um problema futuro, inclusive monetário, por meio de algumas Sim. reclamações trabalhistas. Então, né? você sugere que tenha um psicólogo auxiliando isso nessa análise. Sim, ou no mínimo que tenha bons líderes, né? Ou uma assessoria de uma segurança do trabalho coerente que consiga trazer realmente uma coerência no que vai ser aplicado. Porque senão depois vai custar dobrado o que Sim. você vai ter que investir. E existem situações hoje, basicamente até a custo praticamente zero, que a gente traz para dentro das empresas nessa atuação, se tratando da NR1, por exemplo. Então, existem muitas ações que podem ser implantadas de forma efetiva, entendeu? De forma realmente que aonde vai existir uma responsabilidade técnica do que está sendo executado, com a certeza de um resultado. Agora, ao contrário disso, aquelas empresas que não têm nenhum RH vão ter que criar uma forma, né, de documentar, mas a questão é o lado humano. Muitas estão preocupadas com o documento, não estão preocupadas com o ser humano que ali está e que gera resultado. Com Então, certeza. eu penso muito por esse lado, que a gente tem que ter estratégia, falando e se tratando de negócio, precisa falar de números, precisa falar de resultados. Então, o colaborador que é bom, ele fica, é cuidado e treinado para isso. O que não é bom ou que não compactua com os valores da empresa, ele não deve ficar e permanecer. Tá. E o que são os riscos psicossociais, então? O que engloba esses riscos na NR1? Tá. Os riscos hoje são desde hoje os históricos que um pronto atendimento municipal nos devolve por meio dos atestados, né, dos absenteísmos. Crise de ansiedade, hoje eu acredito que seja o recorde de atestados. Mas como mensurar isso, se não existe um psicólogo plantonista dentro de um pronto-socorro? Então, alguns médicos, ok, são coerentes, outros não, mas não existe um parâmetro. De 1 a 10 dias de atestado, a gente pega constantemente uma variação sem ter um padrão ali. Né? Então, o risco pode ser desde uma ansiedade, desde burnout, de uma síndrome de esgotamento. Hoje, a NR1 está atrelado ao canal de denúncia, também que está atrelado ao código de ética de uma empresa. Então, automaticamente, ele pode sim ter as formas de ser assediados pelos seus líderes, ou por colegas, ou por clientes. Então, esses riscos psicossociais, eles passam por essas esferas, que pode chegar a casos mais graves de afastamento, igual a gente já abordou em alguns clientes, de afastamento por depressão.
e isso tudo por meio das pesquisas e documentos, chegar realmente a compreender que isso foi causado no ambiente de trabalho. É porque isso que precisa ser bem analisado, porque uma crise de ansiedade, por exemplo, tem que ser investigada, porque pode não ser do ambiente de trabalho, Sim. né? E o colaborador está usando aí de má fé, vamos dizer. Mas tem outras evidências que consegue mostrar se realmente é do ambiente de trabalho. Por exemplo, dá para conseguir identificar isso. Sim, sim. Eu acho que hoje é uma das grandes, acho não, né? Tenho certeza que é uma das grandes dificuldades também das empresas. Né? O atual momento e cenário de contratação de mão de obra. Sim. Nesses últimos tempos, atendendo clientes não só no Brasil, mas também fora, a gente vê algumas diferenças, não dizendo que um é melhor ou não, mas a questão cultural, né? Tanto de brasileiros que estão fora do país e dentro do país. Colaboradores que atuaram 2 dias na empresa, 3 dias na empresa, e entrou com um pedido de afastamento por estar ali sofrendo psicologicamente. Então, isso é diferente. Sim. São situações e situações. Certo. E como que a gente faz para diferenciar, então, um ambiente de trabalho que é desafiador de um ambiente que é tóxico? São outras situações que a gente vem estudando. Falo isso porque eu me envolvo em pesquisas também, estudando o comportamento humano diante dessas alterações que estão existindo no mercado de trabalho. E o diferenciar hoje é uma linha muito tênue nesse sentido. Porque hoje muitos não podem ser frustrados. Sim. Então, você falar de um desafio de trabalho que você tem diariamente, de ter cobranças, de ter que apresentar o resultado que se espera de você, isso é comum. Existir talvez uma reunião mais acalorada por divergir opiniões pelo que nós vamos implantar de um projeto. E tudo dentro de um respeito, tudo mantendo ali a linha de um respeito, uma conduta ética e profissional. Isso diferencia de um ambiente tóxico quando já vai para uma esfera pejorativa, apelidos, xingamentos. Quando se fala de uma pressão psicológica, não é o que muitos hoje têm atrelado, que seria um desafio e um esgotamento, às vezes, de um trabalho exaustivo. Entende? Tem trabalho que realmente vai cansar o físico. Sim. E tem trabalho, igual o nosso, que vai cansar a nossa mente. E isso não significa que eu estou num ambiente tóxico, porque senão eu poderia até mesmo ousar dizer que quem me causa um mal são os meus pacientes. São as empresas que eu atendo? Não, e não é assim. Mas é puxado? Sim. É cansativo? Né? Sim. Mas eu não... Então, é essa coerência que muitas vezes alguns se perdem. Então, desafio, cobrança existe e tem que existir. Sim, com respeito certeza. E profissionalismo. Agora, o ambiente tóxico é quando realmente você ali sofre uma perseguição, quando você entende que ultrapassa o limite e não é nada respeitoso. Existem situações bem complicadas também, que a gente sabe que muitas vezes um líder, às vezes, também pode acabar perdendo a linha, né? Sim, com certeza. Porque da mesma forma que um colaborador fala que vai sofrer pressão, né, no ambiente de trabalho, um gestor, um líder sofre muito mais porque ele recebe primeiro. Exato. Né? E aí o papel dele é fazer essa intermediação e não tentar passar, né? O certo seria não passar essa pressão para os colaboradores. Não precisa ter essa maturidade também, né? Sim, a gestão de pessoas está dentro das competências de um líder. Sim. Pouco praticado em algumas empresas, mas é uma das principais competências que ele tem que evoluir, tem que ter e tem que buscar ter. Né? Isso. Então, aproveitando, né, a parte dessa liderança, como que um líder deveria agir nessa situação da NR1? Qual que seria o papel do líder? Tá, o papel do líder, ele vem desde do levantamento de um diagnóstico, de pesquisa.
O papel do líder é acompanhar, porque a equipe dele vai ser avaliada, né? Vai passar por essa pesquisa e também tem que participar desta implantação, né? Desse projeto, das ações, porque muito que vai aparecer ali, como quem me conhece sabe que eu sempre falo isso e alguns às vezes não me entende bem e está tudo bem também. Que eu sempre falo isso, que o seu time vai ser o seu reflexo. Todo time é o reflexo do teu líder. Sim. Todo pelotão é o reflexo do teu comandante. Então, não tem como fugir disso. Né? Ah, mas não 100%. Óbvio, mas uma boa parte sim. Então, o papel do líder é imprescindível. E com isso, eu acredito que vai sim, para aquelas empresas que souberem fazer o uso, já trazer uma pesquisa de clima organizacional, uma pesquisa de clima já com um feedback 360 para entender como que está a liderança da sua empresa, para entender se é aqueles que te ajudam, de que forma que te ajuda, porque é aqueles que vão conduzir a tua empresa, que são os líderes. E como que eles estão conduzindo com esta equipe também, né? Perfeito. E no caso, qual que é a melhor forma da empresa se adequar a isso? Olha, muitas empresas, eu falo isso assim muito feliz, que aqui na nossa região, aqui no interior, muitas empresas já estão adequadas há muito tempo, por ter uma boa cultura, por ter uma cultura humanizada. E quando falo humanizada, não é, como muitos falam, né, que humanização se tornou quase que ali atrelado e conectado ao mimimi. Não é isso. Não. Mas humanizado, sim, eu posso cobrar desempenho e produtividade da minha equipe, porque eles sabem também que do outro lado existe um gestor para lutar por eles. Sim. E automaticamente nós vamos juntos. Se der certo, está dando certo para todo mundo, né? Então, muitas empresas já estão adequadas, mas muitas empresas não. Então, vão ter que se adequar iniciando por essa documentação. Ainda não está sendo exigido, mas precisa já deixar preparado, né? Já precisa deixar preparado, e eu acredito que assim como foi o E-Social, após preparar e começar alguns lançamentos, né, automaticamente eu acredito que já vão existir algumas fiscalizações para determinadas empresas de acordo com a contabilidade e porte das empresas. E aí, qual que é o maior desafio que as empresas vão ter para se adequar? Tá, para aquelas que não têm essa cultura, né, de treinamentos, de acompanhamento, vai ser isso. Eu acho que o maior desafio vai ser entender que você parar o seu time meia hora, que seja quinzenalmente, não é deixar de produzir. É ao contrário. Talvez você tenha tido uma experiência negativa com algum consultor ou com algum treinador que reforçou. Isso já aconteceu comigo, de ter um cliente que passou por experiência negativa, de ter uma consultoria ou de implantar um RH, por isso que ele era meio avesso a treinamentos. Mas quando você senta, você traz e mostra todo o planejamento de execução, o resultado que pode ser atingido dentro do esperado e do que você vai ser entregue. Não tem por onde dar errado. Mas o desafio maior vai ser isso. Primeiro, se desconstruir para construir. Então, alguns mantêm, só vai lapidar o que já existe e melhorar, ok. Mas muitos vão ter que realmente ressignificar e se desconstruir para construir essas ações, porque isso vai estar muito atrelado agora no futuro com relação à empresa. O que a gente lá atrás já via, há 15 anos atrás, falava-se sobre gestão de pessoas, agora está se tornando lei, né? Sim. E então, ou se adequa por bem ou por mal, né? Porque de alguma forma ela vai ter que se estruturar e tentar resolver. Sim. Né? Na questão de treinamento, quais são os treinamentos que você indicaria para fazer? Olha, hoje, na verdade, assim, os treinamentos, se tratando de NR1, vai ter que verificar o que mais vai aparecer na pesquisa. Um exemplo, eu já tenho alguns trabalhos desenvolvidos sobre ansiedade, grupos, montou dentro da empresa. Às vezes a gente chama até de células, né? De grupos para trabalhar uma ansiedade no ambiente de trabalho.
outras para trabalhar o absenteísmo. Entendi. Eu tenho uma palestra que está sendo uma das mais procuradas agora, que é gestão de vícios. Então, dentro da Legal. gestão de vícios, muitas vezes vem drogas ilícitas na cabeça. Mas não, Sim. hoje se tornou jogos, se tornou Ah, alimentação, se verdade. tornou fugas, de um modo Uhum. geral. E com isso, qual é o número de absenteísmo, de faltas que existe dentro da empresa? E esta, não só a questão de palestra, mas grupos montados, é a NR1. Ou seja, você já está atuando preventivamente na saúde mental da tua equipe. Uhum. Então, hoje existem muitas ações, mas eu iria por esse caminho. Certo. Levanta, faça um diagnóstico da tua equipe e automaticamente implanta esses grupos. Uhum. Não precisa parar uma fábrica toda, não precisa parar um Uhum. time todo, mas você pode ir aos poucos, sim, documentando e praticando isso com a equipe de um modo geral, né? Entendi. Não lembro quando, mas eu vi que se a empresa tiver, por exemplo, um lugar para a pessoa descansar, sei lá, uma sala que tem Uhum. jogos, essas coisas assim, se enquadraria numa ação para tentar reduzir esses riscos? Ou você acha que não? Ajuda, mas não efetivamente. Não, Uhum. para o que se trata da NR1, não. 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 Mas ajuda. Com certeza, dá sim. Isso pode agregar e pode defender. Entende? Entendi. Diante de uma reclamação, alguma situação, óbvio que isso vai ajudar. E é tão interessante isso, porque basicamente há 8 anos atrás, 7 anos atrás, foi elaborado um projeto para entender o erro humano. Esse Uhum. projeto veio do Japão e com isso foi colocado determinados jogos, em horários de acordo com a escala, por exemplo, no noturno, quem entra às 10 às 6 da manhã. Uhum. Então, no horário do jantar tinha um cardápio específico, isso em Certo. Aguaí. Ah, E foi elaborado, implantamos jogos que gera ainda mais adrenalina. Para legal. quê? O estado de atenção, para entrar ainda mais em hiperfoco, para poder, principalmente Entendi. depois do jantar da Jantar. meia-noite, normal é dar sono. Sim. Mas não, vamos colocar jogos que ao invés de desacelerar, Vai acelere acelerar. mais, traga Uhum. mais atenção. Ah, bem Né, para pensado. voltar para o ambiente de trabalho com menos risco de acidente, porque a pessoa estando em Sim. estado de sonolência ou com a sua baixa adrenalina, ela aumenta o risco de um acidente. Então, isso tudo foi avaliado. Foi, Uhum. inclusive, avaliado o horário do dia que a pessoa rende mais. A Sim. gente, no nosso decorrer do dia, a gente tem um pico de Aham, tem. produção e uma queda. Eu, por exemplo, 4h30, 5 horas da tarde é uma hora que me dá um sono, me dá uma queda, uma baixa. É a hora que eu Uhum. preciso dobrar o que eu estou fazendo. Vou ouvir uma música, vou tomar um café, vou mudar e Aham. depois passa Passa. e aí beleza, vamos noite adentro. Mas todo mundo tem o seu horário. Tem, isso. E é bom a gente se conhecer para saber disso, Sim, né? Principalmente, por exemplo, quem trabalha à noite realmente corre mais risco do que a pessoa que trabalha de dia por conta. dos hormônios, Isso, e serotonina, também, e dopamina, tem a envolve questão tudo, também né? de ser noite, né? Tá mais Sim, escuro e sim. tudo mais. E tem pessoas que produzem melhor à noite. Sim, então é importante mesmo saber disso. Agora, como que a pessoa, o próprio colaborador, qual que é o papel dele no processo de prevenção desses riscos? Tá? Eu costumo dizer que todos são responsáveis, né? Uhum. Não só uma empresa. A empresa é Sim. constituída por pessoas. Então, todas as pessoas ali são responsáveis por isso. Uhum. Por quê? Primeiro passo, você não vai me ver no grupo de RH, no ambiente de trabalho, chamando as pessoas por um apelido, determinadas brincadeiras. Então, a responsabilidade por um ambiente saudável é de É todos. de todos. E a intervenção também. Ou ao Uhum. contrário disso, por um ambiente tóxico é a mesma situação. Alguém precisa intervir. Quando o time já é resiliente, quando um time já está ali 3, 4, 5, que estão numa mesma energia, numa mesma vibe ali, Uhum. se chegar uma pessoa que já tem uma condução mais tóxica, eles mesmos já não vão compactuar disso, não vão Uhum. entrar nesse clima.
Mas a gente sabe, isso é ciência, que o meio muda o indivíduo. Sim, com certeza. Então, o meio onde eu estou inserido, com as pessoas que eu estou inseridas, isso vai me causar um efeito, de um Sim. modo geral. Então, as pessoas são 100% responsáveis por isso. Né? Por isso que é importante uma pesquisa, principalmente a de clima. Principalmente a de clima. E aí, então, todo mundo, né, responsável pela prevenção. Como que você acha que é a melhor forma do colaborador identificar que ele está sofrendo esse risco, exposto a esse risco? Tá. Vem de encontro com a mesma pergunta com relação à identificação, né? Sim. De como identificar se está acontecendo um assédio, se está acontecendo uma relação tóxica. Então, o colaborador ele consegue identificar, porque quando eu vou implantar um canal de denúncia, por exemplo, sobre um canal de assédio, é o que eu falo para as pessoas, cada um conhece e sabe entender a intencionalidade Sim. do outro. Uhum. Só no olhar, cada um já consegue identificar como essa pessoa me olhou. Ela me olhou com um olhar respeitoso, ela me olhou com um olhar no toque. Tem pessoas que na linguagem do amor é regido por toque físico. Sim. Né? Uhum. Então, ou seja, tem pessoa que já chega cumprimentando, abraçando, e você vê que não tem nada demais, é respeitoso. Ao contrário disso, as pessoas também conseguem entender quando não existe um respeito. Uhum. Né? Então, além disso, as falas, a condução e também que tenham também equilíbrio e sabedoria para entender que não é assédio e que não é um abuso psicossocial quando nós somos cobrados por uma tarefa. Sim. Quando nós temos, sim, a cobrança de um líder. Essa cobrança que eu digo é, Germano, você não está entregando aquilo que eu te contratei. Germano, você não está produzindo o que você pode produzir. Sim. Germano, você, olha, não compactua com os valores da empresa. Então você está sendo demitido. E isso pode acontecer a todo momento conosco. Sim. E aí não houve nada de errado. Uhum. Não houve nada tóxico e não houve. Agora, ao contrário disso, sim, identificar por meio, como eu disse, de abuso na fala, abuso no toque. Quando você vê que um líder, de repente, está trocando de horário, como se houvesse umas penalidades. Entende? Está existindo uma penalidade. Não está trocando o horário porque é habitual ter uma escala, é habitual quinzenalmente aquela escala e aquele grupo, eles se alteram de horário. Ok, não. Isso não acontece. E depois que não houve a minha entrega, começaram a pegar no meu pé. Entendi. Então, é por meio disso, né? As pessoas conseguem sentir, avaliar. Mas assim, Josi, eu também costumo dizer o seguinte, até quando você vai se permitir a isso? Exatamente. Porque primeiro passo, o primeiro momento que houver um desrespeito da parte do outra pessoa, de um cliente, assim como já existiu comigo, eu não vou carregar ele mais comigo. Sim, não vou nem limite, permitir, né? que aconteça 2 vezes. Sim. E eu prefiro eu assumir isso. Em 15 anos, foram 2 situações que eu passei que juridicamente eu fiz uma declaração, fiz um atestado para a justiça, alegando a minha incapacidade técnica de atender determinada pessoa. Olha aí. Ou seja, eu me vejo incapaz de atender uma pessoa que eu vi que só queria problema. Então, ou seja, por que eu vou mais? Por que eu vou além num relacionamento que seja ele amizade, conjugal, profissional, se eu estou entendendo que ele é tóxico e não me faz bem? Sim. Ou que eu não estou fazendo bem e eu estou sendo tóxico para alguém? Sim. Então, em ambas as alternativas, eu prefiro viver a minha vida, a autorresponsabilidade de sim pilotar e pegar outros caminhos. É fácil? Não. De maneira. Mas é preciso ter muita sabedoria e ter, sim, condição de entender que o mercado de trabalho hoje, ele está se alternando e alterando constantemente. Então, às vezes, a pessoa ela acaba por permanecer
e acaba criando um problema maior para ela mesma, né? Sim. Até fui numa palestra esses dias, e aí o palestrante ainda disse assim, que as pessoas respeitam a gente da mesma forma que a gente nos respeita, porque a gente tem que ter um limite. Se a gente deixa as pessoas passarem desse limite, a gente mesmo não está se respeitando. Então, Exato. a gente precisa saber dar limite, né, para as Sim. pessoas. Então, muitas vezes a gente passa por situações porque a gente mesmo acaba deixando acontecer. Exato. E aí, qual a dificuldade, sabe, que eu vejo em relação a isso? É o receio das pessoas falarem, né? No caso de fazer a denúncia, de realmente ficar com receio de falar, estou sofrendo um assédio. Na questão do canal de denúncia, qual que é a tua dica? Qual seria, na tua visão, o melhor canal de denúncia para as pessoas se sentirem mesmo livres para poder falar? Olha, se tratando de um meio profissional, existem as hierarquias. Sim. E com isso, se o líder imediato não resolveu, existe um líder acima dele. Uhum. Então, penso eu que aí deve acessar isso, né? Essa outra liderança. O canal de denúncia é uma outra situação implantada que pode ajudar Sim. ou pode trazer ainda mais problema. Então, o que eu percebo, né? E eu trago isso quando eu vou implantar, mas a título de experiência e que talvez alguém ali consiga, né, se conectar a isso. O tempo em que eu passei desde estágio pela Polícia Civil, e eu percebi que nem sempre aquele primeiro que chegava na delegacia para fazer um boletim de ocorrência era a vítima. Ele só era um pouco mais rápido e Sim. depois você ia entender que na verdade era o vitimizador. Ele só chegou primeiro que a vítima. Entendi. Então, um canal de denúncia dentro da empresa, então tem que ter muita cautela também, porque nem sempre o primeiro ato da pessoa que fez a denúncia é uma denúncia real. Sim. E é a vítima. Então, por isso que eu sempre falo, tenha muita certeza do que vai denunciar, como vai denunciar, sem contar que hoje a gente pega dentro da empresa, às vezes, a denúncia de forma anônima, sem dado e sem contato algum para dar até uma devolutiva. O que dificulta ainda mais. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que sendo ser humano, eu falo, ser humano é fantástico e muitas vezes pode existir, às vezes, um boicote. Sim. Pode existir, às vezes, um colega que não se dá com o outro e ele quer, às vezes, prejudicar o outro. Mas e se é real? Se é real, vai descobrir, porque vai abrir uma sindicância, uma investigação, e a partir daí vai se ter respostas. E a partir daí, aquele que também está sendo acusado, ele também tem o direito de defesa. E automaticamente pode ser que aí realmente chegue na situação onde vai ter que seguir à frente com essa penalização desse vitimizador, ou pode ser, igual eu já também vi, inverter as situações onde esta pessoa se defendeu e mostrou que, na verdade, ela era a vítima. E há uma situação que ocorreu foi uma defesa. Então, assim, eu sempre falo isso, ao invés de usar o canal de denúncia, não dá para resolver, precisa ir para uma esfera judicial, precisa ir para uma esfera de um canal onde vai abrir uma sindicância. Porque, realmente, se é real o que está acontecendo, ainda mais se vai se tratar, às vezes, de uma alta liderança, eu sei que não é tão simples assim da gente denunciar, falar. Mas, caso contrário, tenta resolver. Chama o teu líder e olha, diante do que está ocorrendo, isso não faz sentido para mim. Olha a forma como eu te respeito. Olha a forma como eu te trato. Olha a minha entrega dentro da empresa. Não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. E quero que seja claro. Senão eu vou tirar o meu time de campo. Então eu não preciso avançar para outras situações aonde vai fazer com que ainda que eu fique ainda mais preso a um ambiente tóxico. Porque se aquilo é verdade, o que eu mais quero é estar cada vez mais longe. Sim. Então, ou seja, não, se eu entro na justiça, a gente sabe o tempo e como é moroso a justiça no Brasil. Sim. Ou seja,
eu vou continuar vivendo a minha vida, mas ainda preso àquela situação, até que se seja julgado, tramitado. Não. O Às que, vezes não entre compensa. aspas, né? Eu carrego comigo assim, o que eu vou perder aqui, eu vou ganhar em outro. Mesmo quando eu tinha razão, eu nunca entrei com ação trabalhista e nem com uma cobrança de contrato, de quebra de contrato. Eu nunca cobrei judicialmente nenhum cliente e nenhuma empresa que pisou na bola comigo quando eu era CLT. Entendi. Por quê? Ah, aquilo ia me resolver? Naquele momento, sim, porque eu estava certo. Mas, espera aí, não. É carregar por Isso mais tudo tem tempo, um né? lado que a minha mãe sempre passou. Não, segue à frente. Segue à frente, não faz isso, segue à frente que com certeza você vai ganhar muito mais. Então, eu acho que é bem esse caminho, sabe? Certo. E que dica você daria para uma pessoa ter coragem de chamar, por exemplo, o próprio líder e falar e pontuar o que não tá dando certo? Não se sinta menos do que ninguém. Não se sinta menos, mas também não se sinta mais. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, Tá né? certo. Entre ego, entre orgulho. Eu sei que daí daria para a gente passar muito mais tempo se a gente for entrar na esfera psicológica daqueles que sempre viveu num ambiente tóxico, de que sempre, entre aspas, se acostumou a sofrer. Então, muitas vezes, ele não sabe conviver em um ambiente harmônico. Então, às vezes, ele busca e às vezes acaba causando um sofrimento, não só para ele, mas para as outras pessoas. Mas não tem como dar errado se a gente tiver olho no olho, respeito, tranquilidade, para dizer o seguinte: o que eu represento aqui? Sim. E vou te passar o que você representa para mim. E automaticamente eu vou te falar o porquê que eu quero permanecer na empresa. E eu queria ouvir de você o porquê também que eu devo permanecer na empresa. Ou ao contrário disso, eu posso te falar agora o porquê eu gostaria de sair da empresa. E eu gostaria que você me falasse também o porquê que você pensa que eu poderia ser demitido hoje. Não é simples, não precisa palavra bonita, mas pode ir direto ao ponto. Eu quero permanecer na empresa, conte comigo, estou abraçando a causa, mas olha, isso daqui está me incomodando. E o que me incomoda em você? Porque eu estou entendendo que você está bravo comigo, estou entendendo que você não me dá um bom dia, que você age assim, o assado, entende? Mas as pessoas às vezes fogem disso. Às vezes a amizade, o casamento não está legal, ao invés de sentar para conversar, não, vai cada um para um canto. Se no trabalho não está legal, ao invés de sentar para conversar, é a mesma situação, só conversa na hora de falar que não está legal, né? Ou às vezes de cobrança. Sim. E com isso a bexiga vai inflando, uma hora estoura. Então a gente precisa antecipar isso, né? Eu sinto também que as pessoas têm a dificuldade na questão de levar para o lado pessoal. Então, às vezes, recebe alguma crítica, um feedback, alguma coisa, e levar para o lado pessoal e acabar ficando magoado, né? Então, assim, como que você vê isso? Isso é mais uma situação e responsabilidade dos líderes, de como conduzir. Por isso que precisa treinar o seu time. O líder, eu falo isso, não precisa parar o time. No ambiente de trabalho, 5 minutinhos, chama aqui, vamos lá, conversa. Tem 2 que não se dão. Vamos mediar conflito. A mediação de conflito é uma das competências também que um líder tem que ter. Tem que ter. Não gerar um conflito, que alguns têm esse dom também de gerar um conflito, né? Mas sim de mediar conflito. E se colocar os dois sentados aqui, nós vamos resolver. Então, hoje, inclusive uma das grandes atuações aí que eu tenho feito, tanto hoje na esfera judicial até menos, né? Mas também em ações trabalhistas ou com o Ministério do Trabalho e dentro das organizações, é a mediação de conflito. Justamente para não precisar entrar numa esfera judicial se é um caso de processo, se é de empresa, também para que não avance. Às vezes a pessoa não quer sair da empresa, ela só quer resolver um conflito. Sim, com certeza. Germano, essas foram as minhas perguntas. Você tem alguma colocação que eu não fiz nas perguntas que você acha que é importante ser falado? Jus, eu achei que você, olha, foi fantástico nas perguntas, sabe as Obrigada. perguntas aí. Eu acredito que a gente possa, assim, concluir que, basicamente, do que a gente faz, não precisaria de lei, não precisaria Com de certeza.
daqui a pouco NR200, NR600. Não precisa Aumentar nada muito. disso se a gente fizer a lição de casa. Sim. Não vai existir empresa e resultado sem pessoas. E cada vez mais eu estou assim tendo a felicidade de perceber que a minha escolha foi certa em estar nesta área, em entender essa área, cuidar da cabeça e da mente humana, porque o que se falava há muitos anos atrás agora está cada vez mais acentuado, que é contrata-se por currículo, demite-se por comportamento. Perfeito. E automaticamente hoje na esfera judicial, tudo que o governo precisa agir e implantar, nem sempre é as estratégias e são correlatas às ações que a gente imagina, que é para nos defender, que é para nos ajudar. Não estou dizendo também que é para atrapalhar, mas nada disso vai precisar se a gente fizer a simples tarefa de casa, que é ser humano, que busca resultado, que, olha só, hoje você teve a sua jornada de trabalho. Sim. Eu tive a minha jornada de trabalho. E nós estamos aqui não tristes, Sim, não forçados, não putos da vida, desculpa a expressão, mas nós estamos aqui bem felizes para trazer o quê? Ainda mais conteúdo, gravar e falar sobre isso. Por quê? Gostar do que faz, ter o ganho para o que faz, Sim. cobrar resultado, entender os desafios e fazer o que precisa ser feito. É isso. Muitas pessoas hoje de exatas, pessoas mais céticas, não tem problema, isso é uma questão só de perfil, estão sim cedendo ao comportamento humano, estão cedendo a transitar. Hoje tem inúmeros aí colegas engenheiros que estão se tornando palestrantes, alguns até coaches, estão vindo com treinamentos comportamentais, porque transitaram da exatas, do cético, para aquele que compreende o comportamento e passa a tangibilizar o intangível. Então, isso tem sido muito legal. E gestão de pessoas. Esse realmente, para aqueles que ainda não buscaram, tem que buscar. Tem muitas ferramentas de gestão para isso. Né? Então, é bem isso mesmo, né? Se cada um fizesse seu papel, se todo ser humano fosse humano, né, tratasse as pessoas com respeito, dignidade, acho que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos. Na verdade, a gente nem teria, né? Então, realmente, ser humano e humano é a resolução de tudo, né? Exato, exato. Eu busquei durante esse tempo, também passei pela esfera pública, né, como também diretor da assistência social, e passei por 2 municípios. Então entendi que a política pública, já tive na Cracolândia, em São Paulo, 2013 para 2014, entender que o que vai resolver muitas vezes não é aquilo que se parece. E a rede poderia ser utilizada de outras formas. Assim como as pessoas poderiam ter outras estratégias de atuação se unissem. Em primeiro lugar, eu tenho que resolver o meu quintal. Não adianta eu olhar para o quintal do meu vizinho, que está sujo, se o meu também está e eu não quero mexer no meu. Né? Então, se é em minha empresa, o que eu preciso fazer dentro da minha empresa? Tudo isso custa, tudo isso também traz resultado, e eu preciso primeiro parar para olhar para mim, para depois ajudar os outros. Né? Então, eu penso muito por aí, é por aí que eu trago essas estratégias de ações, dos treinamentos. Então, é por aí que eu busco cada vez mais aprofundar, entender que tipo de solução que precisa ser gerada. Né? Isso aí. Germano, perfeito, muito obrigada. Espero que para você tenha agregado da mesma forma que agregou para mim e com certeza para o pessoal também. Com certeza. E fala um pouquinho das suas redes sociais, para o pessoal te seguir. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição para o que precisar. Sucesso nessa caminhada, nessa muito jornada. Obrigada. Torço muito por você, Obrigada sabendo mesmo. que você estando bem, sua família está bem, muitas pessoas ao seu redor estarão bem, pelas pessoas que você cuida profissionalmente e pessoalmente. Instagram é José Carlos Germano. Eu estou com 2 Instagram, porque um está bugando, então mas colocar José Carlos Germano, logo vão identificar pelas fotos. Certinho. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E, pessoal, siga a gente aí, até o próximo encontro, vai sair mês que vem. Então, bora aí analisar todas as situações e ser um ser humano legal. Tchauzinho. Até.